Seja bem-vindo a mais uma aula do Eletrônica 24 Horas. Nesta aula mostraremos uma ferramenta muito interessante que se encontra na internet. É o osciloscópio virtual e o gerador de funções virtual. Ele se encontra nesse endereço aqui mostrado. Vamos então mostrar rapidamente as principais funções. Qualquer dúvida, acesse o Eletrônica 24 Horas no menu Cursos e lá vocês têm mais detalhes. Começando aqui com o gerador de funções. Nós temos aqui então a seleção do ajuste grosso de frequência. O que significa isso? Por exemplo, se estiver selecionado em frequência select 100 e em frequência multiplier estiver selecionado 1, o sinal que vai aparecer aqui, quer dizer, o sinal que sai do gerador de funções, tem frequência de 100 Hz. Se você colocar qualquer outro valor aqui, por exemplo, vamos supor que se coloque aqui 2, então significa que este sinal vai ter frequência de 2 vezes 100, 200 Hz. Muito bem, vamos deixar em 1. Ok. Aqui à direita vocês têm os diversos tipos de forma de onda. A onda quadrada, onda triangular e onda senoidal. Outro ajuste importante é o de amplitude. Nesse caso, 4 volts de pico. Vamos mudar. 3 volts, 2 volts e assim por diante. Pode ir até 8 volts de pico. Muito bem. Aqui vocês têm um ajuste de offset. O que é o offset? É adicionar uma tensão contínua, positiva ou negativa, à tensão alternada. Por exemplo, vamos colocar aqui uma amplitude de 1 volt e um offset de 4 volts. Então vejam que o offset aqui é zero, portanto a tensão está variando ao redor do zero. 1 para cima e 1 para baixo. Vamos adicionar então o offset. Por exemplo, o offset de 4 volts. O que significa isso? Que essa senoide de 1 volt de pico foi deslocada para cima de 4 volts. Portanto, o valor maior é 4 mais 1, 5. E o valor menor, 4 menos 1, 3. Então, esse é o gerador de funções. Agora, vamos dar uma olhada no osciloscópio. O osciloscópio é o instrumento que vai mostrar a forma de onda gerada no osciloscópio. Muito bem. Então, vamos então considerar um sinal de 100 Hz e amplitude, digamos, 2 volts. Vamos medir esse sinal. A medida na vertical, portanto, volts, ela é feita contando o número de divisões que o sinal ocupa na vertical. No caso aqui, 1, 2 divisões. Em seguida, multiplicamos aqui no volts div pelo valor selecionado, que no caso aqui é 2 volts por divisão. Então, 2 volts por divisão vezes 2 divisões dá 4 volts de pico a pico. Isto é, 2 volts de pico, que é exatamente o valor ajustado aqui, 2 volts de pico. Então, é dessa forma que medimos tensão no osciloscópio. Você tem que fazer o ajuste aqui, por exemplo, vamos mudar aqui o ajuste de volts por divisão. Coloquei 1 volt por divisão. Quantas divisões o sinal ocupa na vertical? Vamos contar? 1, 2, 3, 4.
Isso significa 4 volts de pico a pico, novamente. Vejam que meio não dá para, ou dá no limite, vamos contar. Quantas divisões? Meio volt por divisão. Uma divisão, 2, 3, 4, 8 divisões vezes meio, dá 4 volts de pico a pico. Ok? Se você mudar aqui, por exemplo, ó, vamos mudar a amplitude para 4. Obviamente que não dá para medir nessa seleção. Eu tenho que colocar outra seleção. Por exemplo, 1 ou 2. 2 volts por divisão. Quanto vale o valor de pico a pico desse sinal? 2, 4, 6, 8. Dividido por 2, 4 volts de pico. Muito bem, e como é que a gente faz para medir tempo na horizontal? O processo é semelhante. Nós contamos o número de divisões num determinado tempo, por exemplo, num período que o sinal ocupa na horizontal. Aí nós vamos vir aqui e vamos multiplicar pelo time barra div. Por exemplo, nós temos aqui um sinal de 100 Hz. 100 Hz dá 10 milissegundos de período. É 1 dividido por 100. Dá 10 milissegundos. Certo? Então vamos ajustar aqui, ó, do jeito que está muito apertado, certo? Certo. Então vamos colocar aqui, dá para melhorar mais ainda. Aqui, ó, por exemplo, ó, aqui passou, então vamos deixar em 10 milissegundos por divisões. Então vamos vir aqui, ó, um período é esse aqui, ó, daqui até aqui. Então isso aqui tem exatamente uma divisão, ó. Portanto, o período é número de divisões que um período ocupa na horizontal, uma divisão, multiplicado por 10 milissegundos por divisão. Então o período é 10 milissegundos. Se nós tivéssemos colocado aqui 1, daria para medir somente parte, ou também o total, né? Daqui até aqui, ó, vejam que é um período. Então vamos contar o número de divisões, então é 1 milissegundo por divisão. Uma divisão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões. Um período ocupa 10 divisões. Multiplicado por 1 milissegundo por divisão, 10 milissegundos. Vamos colocar aqui uma onda quadrada. A onda quadrada muitas vezes é mais fácil de medir. Olha aqui, ó. Então olha só. Um período é desse instante aqui, ó, até esse, ocupando, portanto, uma divisão. 10 milissegundos, portanto. Onda triangular, mesma coisa. Ok? Então, dessa forma que a gente mede tensão e período em um osciloscópio. Neste caso, é um osciloscópio de um canal. Se tivesse 2 canais, eu teria que selecionar 1 ou 2 canais. Apareciam as 2 formas de onda. Compreendido? Então, vamos esperar que vocês acessem o site nesse endereço. Qualquer coisa está no site Eletrônica 24 Horas, o endereço, e mais detalhes. E até a próxima aula.